Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, que alegria, que prazer. Esse dia, especialmente para minha pessoa, é um dia muito especial, porque é um dia que eu separei e dediquei para o estudo deste livro e para me preparar para trazer a você um conhecimento profundo deste livro que estamos estudando, que é o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo. É a vitória do Cordeiro. O livro do Apocalipse, que quer dizer revelação. Enquanto você estiver acompanhando esses estudos, estas mensagens, e eu tenho feito questão de falar de uma forma pausada, para que você possa receber, ouvir, meditar e aprender o máximo possível. Esse estudo do livro do Apocalipse, nós estamos já hoje no quinto estudo. Este é o quinto estudo do livro do Apocalipse. É um estudo introdutório, lembre-se disto. No futuro nós iremos fazer um estudo com mais profundidade, pegando versículo por versículo, texto por texto, capítulo por capítulo, e você vai aprender este livro, porque é o livro apropriado para a nossa geração, porque, como nós falamos, possivelmente esta é a última geração na face da terra, dado o tempo que nós estamos vivendo. Por que estou dizendo isto? Porque nós já estudamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2 e o 3, que fala sobre o tempo da igreja aqui na terra, esses 2000 anos, como a igreja viveu, o que ela fez, mas estamos chegando no final da era da igreja, isto é, o tempo da graça está chegando ao fim. E no último capítulo, que foi o capítulo 4, e eu recomendo, queridos, que você assista o capítulo 4. Ele vai estar disponível, você vai ter o privilégio, se não assistiu ainda, assista, porque nós introduzimos nele uma revelação de um irmão em Cristo, algo muito especial e que vai ajudar muito a você na sua caminhada com Cristo, e não somente caminhar com Cristo, mas estar em alerta, como as 10 virgens, e dessas 10, aquelas 5 virgens que tinham nas suas lamparinas azeite e ainda azeite de reserva. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo especial. Eu irei falar sobre um tema muito especial hoje, que é o anticristo. Porque o anticristo, ele vai se manifestar a qualquer momento, ele vai aparecer na mídia, ele será comunicado ao mundo, apresentado ao mundo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse personagem da Bíblia, que ele vai surgir. Eu vou mostrar para você como o mundo está sendo preparado de uma forma inconsciente, mas de uma forma muito forte, inclusive pela mídia secular. Você não sabe, você não tem conhecimento, mas você está sendo preparado de uma forma inconsciente para duas coisas. Os que são de Jesus Cristo, que fazem parte da igreja do Senhor, estão sendo preparados pelo Espírito Santo para o arrebatamento da igreja. Mas aqueles que não fizeram ainda aliança com Deus, estão sendo preparados de maneira terrível,
de maneira espantosa pelo próprio anticristo através da mídia secular, para que você receba o anticristo, para que você receba a marca da besta. Esse tema, a marca da besta, nós deixaremos possivelmente para o próximo estudo, para o 6º estudo, onde nós estaremos estudando, e você, se você quiser, já pode adiantar, já pode estudar um pouco esse capítulo, o capítulo 13 do livro do Apocalipse, que fala do anticristo e do falso profeta. São dois personagens que serão levantados pelo diabo, segundo a permissão divina, num tempo como este, e ele vai cadastrar todos os habitantes da terra, irá colocar na testa e na mão direita o seu número, o número daqueles que pertencem a ele, o número 666. Mas esse tema 666, ou a marca da besta, nós deixaremos para o próximo estudo, o estudo de número 6. E hoje estaremos no estudo número 5, que é o anticristo. Então, querido, abra os seus olhos, leia a Bíblia, busque a Deus, clame ao Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor. E você, meu irmão, que está afastado do Evangelho, que está afastado de Cristo, não faça isto. Volte para Jesus imediatamente. E o Senhor está de braços abertos para te receber. Faça como um filho pródigo. Volte para a casa do Pai, porque o arrebatamento se aproxima. Então, estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o 3, que é a história da igreja. Na semana próxima passada, nós estudamos o número 4, que é esse DVD que eu recomendo, uma mensagem profunda ao seu coração. Você não deve deixar de assistir o DVD número 4. Ele vai sacudir você. Inclusive, eu recomendo até para que se passe nas igrejas. E você, pastor, líder, não vai se arrepender de passar esse DVD número 4 na sua igreja. O que vai acontecer agora, pastor? O que vai acontecer agora é o seguinte: a igreja vai ser arrebatada no futuro próximo, porque terminou o período da graça. E ao terminar o período da graça, começa um outro período, que é o período da grande tribulação. Depois vem, como nós falamos, o milênio e, por final, o juízo final. Por último, o juízo final. E depois do juízo final, que é o julgamento das nações, de Satanás, dos ímpios. E depois do juízo final vem o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Apocalipse 21 e 22, que está ali uma descrição da nova Jerusalém e do novo céu e da nova terra. O que vai acontecer agora é o arrebatamento da igreja. Mas antes do arrebatamento da igreja, vai haver o chamado princípio das dores. E nesse princípio das dores, algumas coisas estarão acontecendo, e dentre elas é a preparação do anticristo. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, diz que o espírito do anticristo já opera. Olha, isso é muito forte. Isso quer dizer que em toda a história, Satanás, ele teve um homem preparado, ou uma carta na manga, para jogar na mesa. Isto é, Satanás não sabe exatamente o tempo, mas ele está preparado, porque a sede que ele tem é de reinar. E ele vai ser adorado, ele vai reinar, ter um período de reino na terra, que é o período do reino, que é o período da grande tribulação, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 19, o versículo 5, que encerra com o julgamento da grande Babilônia, que já existe também. Então, quando a igreja for arrebatada,
o anticristo vai aparecer. Ele vai entrar em cena. Jovem mestre, nós esperamos por tanto tempo. Abençoe-me, para que possa servi-lo nesta grande hora. Dê-me forças para espalhar sua mensagem por toda a terra. Aquele que vive nas trevas deverá governar o mundo. Porque há algo que o impede de revelar. Nós iremos mostrar nesse texto, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. E você vai ficar impressionado com o que vou mostrar para você aqui. Então, esse momento, antes do arrebatamento da igreja, esse momento é um momento preparatório para muitas coisas que estão acontecendo. E quando eu estiver mostrando para você, porque eu vou colocar aí para você ver e acompanhar comigo esse texto de Tessalonicenses, e você vai acompanhar versículo por versículo, são 12 versículos, e você vai entender o que está acontecendo. Alguns dizem que o anticristo já nasceu, que Satanás já escolheu este homem e que ele em breve será apresentado à terra. Ele será um Hitler. O Hitler foi um anticristo, mas ali naquela região da Alemanha. O anticristo vai ser um ditador mundial. 10 anos depois. Este é o meu sangue, derramado por meus inimigos. Bebei-o e subjugai-os. Esta é minha carne, desonrada pelo pecado. Comei-a e exultai em meu novo reino. E ele terá como assessor, como braço direito, o falso profeta. Eles estão ali no livro do Apocalipse, capítulo 13, como falamos para você. Então, antes do arrebatamento da igreja, este anticristo, ele está sendo preparado. Há profecias aí, até no contexto secular, que ele nasceu há cerca de 52 a 55 anos, é que ele já existe e que ele em breve será apresentado. O diabo vai jogá-lo no cenário do mundo e Satanás está esperando um momento, porque tudo é permitido pelo Senhor. Então, o diabo tem sede de ser adorado. E hoje a humanidade que está se esquecendo de Deus, revoltada contra Deus,
E isso já é um princípio da manifestação do anticristo. Esse desejo. E o que acontece é que o anticristo vai aparecer. E quando ele aparecer no momento de crise, crise na política, crise econômica e crise religiosa, Satanás vai jogar esses dois homens. Um, que é o anticristo, ele vai operar na área política e na área econômica. Ele vai resolver os problemas políticos e econômicos. E o falso profeta, ele vai reunir todas as religiões da terra. Lembre-se, meu irmão, que nesse período a igreja já não estará mais aqui na face da terra. A igreja já foi arrebatada. Graças a Deus por isto. E nós vamos mostrar que quem vai pregar o evangelho aqui na terra, nesse período da grande tribulação, que é o período do capítulo 6 ao capítulo 19, até o versículo 5, porque do versículo 6 até mais ou menos o versículo 10, é chamado as bodas do Cordeiro, e dos versículos 11 até o versículo 21, mais ou menos, eu creio que é isso mesmo, tá? Até o final do capítulo 19 do livro do Apocalipse, é a segunda vinda de Cristo. É quando a Bíblia diz que todo olho o verá. Jesus virá não mais para arrebatar a igreja, mas ele virá com aqueles que foram arrebatados e com os milhares de anjos. Aí ele vai derrotar o anticristo, ele vai ele vai jogar o anticristo no lago de fogo e enxofre, o anticristo e o falso profeta, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Você pode conferir essa escritura. São os dois primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. São o anticristo e o falso profeta. Satanás, neste capítulo 20 do Apocalipse, ele será amarrado, nesse período, ele já será lançado no lago de fogo. Porque um pouco antes, no capítulo 20, ele foi acorrentado. Mas ele vai sair, vai enganar as nações, e ali finalmente ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e diz assim: aonde estão o anticristo e o falso profeta? Então lembre-se, o anticristo e o falso profeta são duas pessoas distintas. Alguns confundem o anticristo com o diabo, mas não é. Você vai ver três pessoas distintas. É uma trindade maligna. Então Satanás aí, ele vai levantar um homem e vai dar a este homem autoridade, poder, e este homem vai receber tudo aquilo que Satanás gostaria de receber. Isto é, Satanás vai receber através deste homem adoração, tributo, louvor, porque Satanás quer ser adorado. Ele é criatura e ele quer ser criador. Ele foi criado como anjo e ele quer ser Deus. E ele tem enganado a humanidade, e infelizmente a humanidade, por não querer Jesus, por rejeitar a Jesus Cristo e por amar o pecado, vai rejeitar a Jesus e vai fazer uma aliança com as trevas. E isto vai ser um negócio muito complicado. Deixe-me fazer com você uma pequena revisão. No capítulo 6, acontece o período da grande tribulação. No capítulo 6 começa a grande tribulação, porque no capítulo 4 a igreja é arrebatada, e no capítulo 5 a igreja é vista no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. A igreja é vista na glória, na sua totalidade. Os remidos, arrebatados, estão com o Senhor, que foram arrebatados no capítulo 4. No capítulo 6, começa a grande tribulação. No capítulo 6, vem a abertura dos 7 selos, que vai do capítulo 6, passa pelo capítulo 7, e o último selo
está no capítulo 8, versículo 1, que vai abrindo o caminho para as 7 trombetas. Então, no capítulo 8, as 7 trombetas, elas começam e a última trombeta é tocada no Apocalipse, capítulo 11, no final do capítulo. E aí, tocadas as trombetas, o tempo da tribulação vai continuar. Há algumas pausas entre o capítulo 6 para o capítulo 11, que é o capítulo, exatamente o capítulo 10 e o 11, onde estão as 2 testemunhas, no capítulo 11, e no capítulo 10, onde um livrinho é dado a João para que ele devore este livrinho, para que ele profetize mais, que representa a palavra do Senhor. No capítulo 12, nós vamos ver a fúria do dragão, de Satanás, o anticristo e o falso profeta lutando contra Israel. Vamos explicar isso ali, ok? Aquela mulher vestida do sol, aquela mulher ali, ela representa a nação de Israel. E ali também representa aqueles que ficaram na terra, que não foram arrebatados, mas que vão fazer parte do corpo de Cristo restante que está na terra. E eles serão atacados e até mesmo vencidos, muitos vencidos por Satanás, pelo dragão aqui. Mas eles têm a proteção e a cobertura divina. No capítulo 13, Satanás vem para cadastrar todos os habitantes da terra. No capítulo 14, ele é parecido com o capítulo 7 e vem uma preparação para, no capítulo 14, é uma preparação também no final para o último julgamento de Deus na face da terra, que é o capítulo 16, tá? O capítulo 16 é aonde vem as 7 taças que são derramadas por Deus, trazendo o julgamento. Inclusive, uma dessas taças, ela é derramada no trono da besta que está reinando aqui na terra. E nós vamos mostrar para você como é que isso vai ser, e você vai ficar impressionado como tudo isto já está acontecendo. E no capítulo 17, 18 e 19, até o versículo 3, eu creio que é o 3, 19 e 3, capítulo 17, 18 e 19, verso 3, está falando do julgamento de Deus sobre a grande Babilônia. E você vai ficar assustadíssimo quando você tomar conhecimento da grande Babilônia. Então, você está tendo um resumo aí de tudo isso que nós falamos. Capítulo 19 já falamos, que é as bodas do Cordeiro e a segunda vinda do Senhor Jesus. No capítulo 20, no capítulo 19, o Senhor derrota o anticristo, Satanás, o dragão, que é a antiga serpente. Ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Depois ele vai ser solto novamente. Nós vamos falar sobre o milênio, que está no capítulo 20 do livro do Apocalipse. E ele voltará para enganar as nações. Da mesma forma que ele enganou os anjos no céu, ele voltará com todo o seu argumento. E, infelizmente, muitas pessoas que estão na terra, que estarão vendo Jesus reinar na terra, vão se apostatar, vão se levantar contra Jesus e vão receber a mesma condenação de Satanás. Porque a Bíblia diz que no final o Senhor vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer para os demais: vinde, malditos, para o inferno. E diz assim: preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens, mas infelizmente os homens querem a herança
de Satanás. E nós sabemos que hoje na Terra tem muitos seguidores de Satanás. A Bíblia garante que Satanás, ele já está condenado, e no final a Bíblia fala que Satanás, ele já foi derrotado, a sua condenação já foi decretada, e no tempo de Deus ele será lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre, juntamente com todos aqueles que o seguiram na terra, que não acreditaram no Messias, em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue pela minha vida, pela nossa vida. Senhor presidente, eu gostaria de mostrar para você então Mas o que está querendo o capítulo dizer com isso? deste momento, que é o capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou fazer a leitura para que você Vamos lá. possa Sim. entender, e você vai acompanhar agora esta leitura, porque eu vou passar esse texto. Fala do anticristo. É o personagem, é o Hitler que vai aparecer. Um homem, assim como Hitler, como falamos, ele foi o anticristo do seu tempo, o anticristo da Alemanha. O que aconteceu ali com o Hitler na Alemanha vai acontecer. O anticristo vai ser o Hitler do mundo. Isso é, Deus vai entregar o mundo a Satanás e diz assim, Deus vai entregar o mundo a Satanás e dizer o seguinte: você quer reinar e o mundo quer que você reine sobre ele, então que seja feito. Leamos então a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente a um que agora o retém, ou detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que nós estamos vendo aqui é que esse capítulo é simplesmente especial. Ele é uma fotografia perfeita de um personagem da Bíblia que vai ser levantado por Satanás, e ele vai aparecer nos nossos dias. E ele vai fazer algo.
ele vai cadastrar todos os habitantes da terra com o número 666 na testa ou na mão direita. E isto já está acontecendo. Uma certa vez, eu tive o privilégio de visitar o prédio das Nações Unidas. E eu me lembrei que uma certa vez eles estavam reunidos e lá o presidente, olha, comissão para isso, comissão para aquilo, comissão para a África, comissão para a Palestina, comissão para a Índia, comissão, os lugares, os focos de guerra, onde havia problemas, uma comissão. E aqueles homens não sabiam o que fazer, porque aqueles problemas não tinham saída, não tem saída. Não há meio de resolver aquilo. E eles já estavam cansados, mas muito cansados. E aquelas comissões prestando seus relatórios, e finalmente alguém disse o seguinte, estava tão chateado, tão revoltado, tão insatisfeito, que disse estas palavras: que se nos apresente um homem, ou que se nos apresente, que se nos apresente um homem de Deus ou de Satanás, mas que nos tire deste caos. Eu certamente sei que você chocou ou está chocado com o que você acabou de ouvir. Mas, infelizmente, não é apenas este homem que está desejando uma solução de qualquer jeito para os seus problemas. Lá no fundo, o homem está insatisfeito e revoltado com Deus. E eu vou dizer por que você está insatisfeito e revoltado com Deus. Porque o espírito do anticristo já opera, como diz a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18. O espírito do anticristo já opera. E por que o espírito do anticristo já opera e Satanás está já preparando o caminho para jogar esse homem no cenário mundial? Por quê? O que impede esse homem vai sair da frente, porque Deus vai tirar, que é o arrebatamento da igreja. Ele só vai se manifestar depois que a igreja se arrebatar, ou ele só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Então, quando isso acontecer, haverá uma permissão de Deus para que ele se manifeste ao mundo. Então, a igreja é arrebatada, porque terminou o período da graça, começa imediatamente o período da grande tribulação e o anticristo vai se revelar. Isto é, a cortina será afastada e o anticristo vai se revelar. E por que o que está acontecendo, pastor? Olha, você está revoltado por causa da iniquidade, da injustiça, da imoralidade, da perversão sexual. Você está revoltado, as pessoas honestas, que temem a Deus, pessoas boas que existem no mundo, elas estão chocadas com tanta maldade. Isto é, foi descoberto, dizem que antes do Holocausto, dizia-se que o homem era bom e ele poderia fazer maldades, mas a maldade do homem era limitada. Ele chegaria até um certo ponto da maldade e depois ele pararia. Mas o que se descobriu depois do Holocausto de Hitler, a descoberta é a seguinte, e você vai cair de costa agora, que não há limite para a maldade do ser humano. E nós estamos vivendo esta realidade. Você que está assustado com tanta iniquidade, com tanto crime, tanto roubo, tanto sangue derramado, você está vendo a imoralidade, você está vendo injustiça, como é que as pessoas estão se entregando com tanta facilidade ao mal, como é que as pessoas não querem nada com Deus, elas não querem nada com Jesus,
Elas estão desistindo de serem pessoas boas por causa de uma influência. E que influência é esta? Esta é a influência do anticristo, que possivelmente já se encontra no nosso meio. Alguns dizem, não, esse homem nasceu no período do Woodstock, no período em que nasceu a geração hippie. Alguns dizem 50 anos, alguns dizem que ele nasceu há 55 anos. Há profecias aí das pessoas, até mesmo que não creem em Deus, que dizem que um homem nasceu, um homem que será usado pelo mal, pelo diabo, para trazer a solução ao mundo. Mas que solução mesmo? É a solução sem Deus. Porque o homem não quer Jesus. Porque para fazer aliança com Jesus tem que se abrir mão do pecado. E para o homem isso não é possível. E aí o que vai acontecer? O homem quer fazer aliança com as trevas e, se possível, vender a própria alma para Satanás. Mas que os seus problemas sejam resolvidos à sua maneira. Contando que ele não deixe de beber, de fumar, de prostituir, de maltratar o seu semelhante, de fazer as suas maldades, de viver a vida de idolatria, feitiçaria, iniquidade, imoralidade e perversão sexual. O homem aceita qualquer negócio. Mas lembre-se, amigo, Satanás, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Satanás já foi vencido por Jesus. E no futuro breve, nós iremos vê-lo sendo aprisionado, em primeiro lugar, lançado na cadeia de fogo por 1000 anos e, finalmente, ele será lançado para toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu gostaria de voltar então ao texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, veja esse texto aí mais uma vez, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou explicar para você, porque você vai ter o texto, você tem o texto aí agora com você, e você vai estudar, meu irmão, esse texto. Você vai estudar Apocalipse também. Há outros textos sobre o anticristo. Depois nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, que se tornou Satanás, o inimigo de Deus e o inimigo do povo de Deus, o inimigo, não só inimigo do povo de Deus, mas o inimigo do homem. Que não pense você que serve ao diabo, que o diabo é seu amigo. Não, não, não. Ele não é seu amigo, não. Ele quer te levar para o inferno. Porque ele vai para o inferno e ele quer levar você. Ele não é seu amigo. Abra o seu olho. Jesus, sim, ele é seu amigo, porque ele quer te levar para o céu. E um céu que ele mesmo conquistou para você. Ele disse: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está acompanhando o texto aí, tá? E pela nossa reunião com ele, isso é, ele está falando o arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isto é, esta epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita, porque se tem a segunda, tem a primeira. Na primeira, ele fala para os irmãos sobre o arrebatamento. E os irmãos começam a ficar apavorados. O efeito na vida daqueles irmãos foi tão forte que os irmãos dizem que pararam de trabalhar,
não queria mais levar os meninos para a escola, dizendo, não, nós estamos prontos, vamos parar tudo, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. E Paulo escreveu essa segunda carta, dizendo para ele, irmãos, espera aí, vocês me entenderam mal. A vinda de Jesus é exatamente isto, o arrebatamento vai acontecer, mas a vida tem que continuar. E ele diz, não deixe que ninguém engane vocês em relação a isso. É o que está aqui. Então, no versículo 3 ele explica, ninguém de maneira alguma vos engane, isso é, em relação ao arrebatamento, não se deixe ser enganado. É como você fosse fazer uma viagem muito importante. O escarnecedor, ou a pessoa que não tem compromisso com Deus, não acredita, vai fazer possível para te tapear, escarnecer e fazer você perder a maior viagem da sua vida. Cuidado, meu irmão. O apóstolo Pedro fala sobre os escarnecedores dos últimos dias que estariam negando a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes, ele coloca aqui a primeira vez, a primeira marca, antes venha a apostasia, estamos vivendo isto, e, conjunção aditiva, se manifeste o homem do pecado, e ele diz aqui, um outro quadro do homem do pecado, do anticristo, o filho da perdição. Ele diz, olha, esse homem vai aparecer. E ele diz, o qual, característica deste homem, qual é? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Eu não tenho tempo de explicar aqui, mas o anticristo vai mandar queimar até os dicionários que tiveram o nome de Deus, porque quando a igreja for arrebatada, os que ficarem, nós vamos mostrar para você o que vai acontecer com os que ficarem. Ele vai tirar, apagar em tudo quanto é lugar que tiver o nome de Deus, ele vai mandar apagar. O que ficar de Bíblia, de cantor cristão, de inário, hino avulso, coletânea, o que tiver nome de Deus que fizer lembrar o nome de Deus, ele vai apagar tudo. Ele é anti-Deus, anticristo. Ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto aqui, do versículo 4, está referindo-se que ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel, porque só existe um templo, é lá em Jerusalém. E ele vai assentar no templo de Deus, dizendo que é Deus, e é exatamente aí que o povo de Israel, que fez aliança com ele, vai descobrir que ele não é o Cristo, ele é o anticristo, e nesses 7 anos, isso vai acontecer 3 anos e meio, no meio da grande tribulação, e no meio da grande tribulação, os judeus vão descobrir que ele é o anticristo e vão quebrar a aliança com ele. De forma que, no final da segunda metade da grande tribulação, da segunda parte, ele vai se levantar contra Israel e vai acontecer a batalha do Armagedon. A batalha pesada em que todas as nações da terra serão reunidas pelo anticristo para lutar e varrer Israel do mapa. Você pode ver isto em Ezequiel 37 e 38, ok? E depois você vai ver a reconstrução do templo aonde Jesus vai reinar. Esse é muito especial. Está em Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, e tem outros textos da Bíblia, porque Israel será restaurado. Há 3 capítulos da Bíblia, que é na Epístola de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo Paulo viu em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a conversão de toda a nação de Israel a Jesus Cristo, o Messias. Porque eles vão descobrir que o anticristo não é Jesus. E naquele momento, os seus olhos serão abertos e eles conhecerão que é Jesus Cristo, que eles crucificaram pensando que eles eram um impostor. Ok? Verso 5, ele diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E ele está dizendo, olha irmãos, verso 6, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Isto é, o anticristo vai aparecer num tempo estabelecido por Deus. O que é que detém o anticristo de se manifestar?
É a igreja do Senhor na terra. Isso é, o Espírito Santo que está na igreja do Senhor aqui na terra. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ele diz aqui, e então será revelado, isto é, o iníquo, o anticristo, ele vai aparecer de trás das cortinas, porque ele está lá, e ele diz, a quem o Senhor desfará ou matará, o texto aqui seria melhor, matará pelo sopro da sua boca, que está lá no capítulo 19 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 11. O anticristo será derrotado pela palavra que sai da boca do Senhor, ok? Isso está lá no primeiro DVD que nós gravamos, bem no finalzinho, está lá um presente. Satanás sendo amarrado por 1000 anos e o anticristo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta, ok? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará ou matará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, isso é, pela segunda vinda, tá? Apocalipse 19. A esse cuja vinda é segundo a eficácia, poder, força de Satanás. Verso 9. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Lembre-se que o anticristo terá poder de fazer maravilhas. Não esqueça isso, queridos. Por que, pastor? Ele vai ter poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ele vai ter que reunir todas as religiões da terra. E para demonstrar o seu poder, ele vai fazer até fogo cair do céu, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 13. Ok? Então, isso aqui você vai ler e você vai meditar nisso. Mas esse versículo 9 é muito forte. E com todo o engano da injustiça, porque o diabo vai dar para ele argumentos tão fortes para enganar a humanidade. Porque o diabo enganou os anjos do céu e arrastou após si 1/3 dos anjos do céu, o que diz lá em Apocalipse capítulo 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por quê? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creia na mentira. Mas, Senhor, absurdo. Não. Olha o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Jesus é a verdade. E por quê? Antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é pecado. Sim, Satanás faz parecer Meu tudo Deus. tão simples. Meu Jesus. É tudo mentira. Deus tenha Mentirosos. misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Meu irmão, pastor, líder, diácono, apóstolo, missionários, pastores, pastoras, você sabe por que a época que estamos vivendo é tão difícil? É exatamente por isso. Porque o espírito do anticristo já a igreja em breve será arrebatada. Porque o tempo da graça está terminando. Meu irmão, não perca esta oportunidade. Ficar aqui vai ser complicado. Deus te abençoe, que o Senhor fale muito mais com você. Ao ler este texto da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Estamos orando por você. Leia o livro do Apocalipse, adquira os demais DVDs, especialmente o DVD número 3 e o último que gravamos, o número 4. Sua vida não vai ser mais a mesma. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Shalom.
Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.